need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, amigos do Sintonizando Saúde, sejam todos muito bem-vindos. É mais uma vez uma alegria para mim estar aqui com vocês. Hoje, no local sempre da Madalena, e agradecendo pelo convite dela de estar aqui hoje, em que ela está viajando. E vamos mais uma vez bater um papo, ter essa oportunidade de compartilhar momentos de boas vibrações. Espero que a gente consiga alcançar isso juntos hoje. O tema que eu trouxe para compartilharmos e para refletirmos junto hoje é autoeducação, um caminho para a paz. Esse tema, ele envolve muito os nossos pensamentos do nosso dia a dia, porque não tem nenhuma palavra, talvez, que seja tão falada e mencionada hoje em dia quanto a palavra paz. Então, nós nos colocamos sempre na posição de que queremos encontrar a paz, que queremos a paz universal, sempre nessa busca. Às vezes até fazemos algumas passeatas, nos vestimos de branco, em busca dessa paz tão, que a gente diz tanto querer. Mas o que a gente está fazendo realmente por esse processo de busca pela paz? Jesus nos deixou diversos exemplos que, se nós seguíssemos parcialmente, já estaríamos na busca estaríamos no caminho correto para o encontro dessa paz. Mas normalmente nós falamos em paz esperando num sentido de uma certa inércia ou de uma espera, aquela espera que não tem nenhum movimento, né, no sentido daquilo que a gente quer, esperando justamente por uma paz divina que a gente encontre de uma maneira muito simples. E, na verdade, nós vamos refletir hoje se é realmente esse o processo, se é assim realmente que a gente encontra a paz, ou se isso depende de um movimento nosso. Ah, mas eu me movimento, quando tem alguma passeata, eu coloco a minha camisa branca e eu vou para a rua pedir paz e exigir paz dos meus governantes. Isso pode ser uma expressão nossa, uma forma nossa de mostrar que nós estamos em busca da paz. Mas será que realmente, quando eu volto para dentro da minha casa, eu continuo nesse processo de busca pela paz? Ou eu simplesmente esqueço dessa busca, me sento e vou fazer coisas que são completamente antagônicas ao sentimento da paz? Eu vou assistir alguma coisa na TV, ou eu vou ler alguma coisa que vai despertar em mim sentimentos de ódio ao invés de sentimentos de paz. Ou então, será que nas conversações que eu tenho depois dessa passeata ou dessa movimentação, alguma que eu tenha feito pela paz, será que essas minhas conversações são conversações em torno da paz? Ou são conversações que levam à separação, à divergência, a um único ponto de vista, a certos tipos de violência, na verdade, porque quando a gente quer um único ponto de vista que sempre seja o nosso que prevalece, acaba que todos os outros que têm um ponto de vista contrário ao nosso são considerados errados, nós julgamos errados, e muitas vezes isso leva a outros pontos de discórdia, ou então a gente pensa muito em endurecimento de leis que sejam realmente cruéis e duras, e tudo isso a gente está, na verdade, emitindo sentimentos e pensamentos totalmente contrários à paz que a gente diz buscar. Então a gente tem na imagem 1, uma imagem que é muito característica para quando a gente pensa em paz. E aí tem nessa imagem 1
uma frase, que é a frase de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, sempre quando a gente vê essa imagem, a gente já pensa logo em paz, em pacificação. E aí Jesus, no Evangelho de João, está registrado isso, ele diz: deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Então essa é a reflexão. Que paz é essa que nós estamos buscando? A paz que o mundo dá, e aí é uma paz passageira, não é uma paz que seja realmente durável, ela é uma paz que é exteriorizada por alguma coisa, ou eu quero a paz que Jesus nos dá. Mas a paz que Jesus nos prometeu não é a paz da inércia, como eu já disse no início. Então, a paz que o mundo dá é essa paz que a gente sugere que seja aquela quando a gente, por exemplo, chega em casa, consegue trocar o salto pelo chinelo e aí a gente se sente naquele momento assim, fala assim, agora eu estou em paz. Ou então, quando eu consigo tirar férias. Eu tiro férias e aí eu vou para uma praia que eu gosto muito, um local que eu considero lindo, paradisíaco, estendo a minha esteira na areia e aí eu olho para o mar e eu penso assim, isso é paz. Mas aí no mesmo instante passa uma criança brincando, espirra areia na canga, pronto, acabou a paz, né? Essa é a paz do mundo. Essa é a paz que é exterior, aquela que a gente espera de coisas exteriores. E a paz que Jesus nos oferece, ela é mais duradoura, porque ela é a paz interna. E essa paz, ela vem de onde? Ela vem do nosso dever retamente cumprido. Quanto mais a gente se adequar às leis divinas, às leis naturais, mais a gente vai encontrar essa paz. Porque a paz ela só pode ser duradoura quando ela parte de nós mesmos através de uma atitude de paz de consciência. E aí quando nós nos encontramos em paz, nós refletimos isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando temos paz interna, nós refletimos isso nas nossas opiniões. Porque quem tem paz é benevolente, é indulgente, é caridoso. E são esses pontos que a gente vai discutir que são necessários que a gente faça a nossa autoeducação, que alguns chamam de reforma íntima. Talvez a autoeducação seja mais sugestivo. E aí a gente vai em busca dessa nossa melhoria. Através da nossa reforma íntima, a gente consegue identificar em nós mesmos alguns pontos que precisam ser melhorados, emoções que precisam ser controladas, vícios, coisas que estão desequilibradas em nós. Então, quando eu deixo de buscar essa paz do mundo, que é a paz da espera, que as coisas aconteçam e se realizem e que de repente o planeta todo esteja em paz como a gente almeja tanto, é difícil encontrar, porque a gente precisa fazer esse movimento que começa internamente primeiro, através da nossa autoeducação. Então, a gente tem nesse dever que a gente sente que é o dever retamente cumprido, a verdadeira busca de se tornar um homem de bem, que é aquele homem que Jesus nos exemplificou. E a gente diz o exemplo de Jesus porque ele, independente da religião que a gente tenha, sempre Jesus e as suas atitudes, os seus exemplos são muito admirados. Até mesmo pessoas que não se consideram religiosas, que não têm nenhuma religião, admiram e respeitam aquilo que Jesus nos exemplificou. Mas a gente continua ainda muito olhando para as coisas que Jesus falou, que Jesus nos deixou, ainda num sentimento assim, que lindo, né? Que Jesus exemplificou, que caminhos bonitos que ele falou para a gente seguir.
Mas só isso, não existe nenhum movimento de encontro a Ele. Não consigo levantar do meu sofá e fazer um movimento de encontro para Jesus. É sempre aquela coisa utópica. Ah, que lindo Jesus. E já se passaram mais de 2000 anos e a gente continua achando lindo, lindo e não fazendo nenhuma busca por encontrar esses exemplos na nossa vida, realmente. Então, a gente tem essa questão da paz estar na nossa consciência. Inclusive, está na imagem 2, uma frase do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios. Ele coloca isso, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então, apontando aí já que a paz em nós, ela não resulta de circunstâncias internas, e sim da tranquilidade da nossa consciência. E nesse processo de melhoria, a consciência ela é desenvolvida. Nós temos assim uma moral e as leis divinas, como a gente diz, independente daquilo que eu acredite, como que Deus é representado para mim, como consciência divina, ou que outra forma eu creio nesse Deus, nessa força suprema que rege a minha vida, ou se eu não creio em nenhuma figura de Deus, mas eu sei que eu preciso seguir alguns tipos de preceitos para me colocar no caminho reto, para ser uma boa pessoa. Eu tenho isso escrito onde? Na minha consciência. Mas a gente vê que isso vai se desenvolvendo, e vai se desenvolvendo com o nosso próprio esforço, porque nós vemos, por exemplo, em seres humanos ainda mais selvagens, como, por exemplo, alguns indígenas, algumas tribos que existem, eles têm uma consciência sobre o certo e o errado. E uma consciência que vem de onde? Já é nato, né? Isso do que o caminho reto a seguir, mas ainda muito limitada pelo desenvolvimento que ele tem. Já nós, como nos considerando, né, como seres assim um pouco mais já em estágios evolutivos não tão selvagens, mas não nos comportando às vezes como seres não selvagens, nós temos esse desenvolvimento da consciência que a gente precisa fazer. Então, a gente tem na imagem 3 uma frase muito bonita de Emmanuel, que veio pela psicografia de Chico Xavier, que ele nos diz sobre essa necessidade do processo de autoeducação. E ele fala, nessa frase que está na imagem 3, que todos somos chamados à edificação da paz. Depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que a paz não é inércia, e sim esforço. A paz é devotamento, a paz é trabalho, a paz é vigilância, é serviço no bem. Então, eu acho essa frase muito bonita e vamos focar nessa questão aí do educar-nos. O que significa autoeducação? Jung dizia que a conquista de si mesmo é uma das maiores dificuldades, mas uma das coisas mais lindas que a gente pode alcançar. E o que é a conquista da consciência, a conquista de si mesmo, como ele dizia? É um processo de autoeducação e autoconhecimento. A gente já tem resquícios a respeito, conhecimento a respeito dessa necessidade de autoconhecimento desde a época de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Esse é o único caminho que a gente pode começar para a nossa autoeducação. E aí depois a gente vai ver como que essa nossa autoeducação realmente nos proporciona uma paz interior. O que é autoeducação? Bom, primeiro é tomar a decisão de mudar. Decisão de olhar para si mesmo internamente, de olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para as nossas atitudes, olhar para a forma como a gente pensa e encara o mundo e as outras pessoas. Nessa decisão de mudar nem sempre é uma decisão simples, porque olhar para si mesmo
é olhar para as coisas belas que a gente tem internamente. Mas ali também tem algumas sombras. Ali a gente também vai encontrar coisas que a gente não gosta muito, né, gente? Nós fazemos e disfarçamos que não nos incomodamos com certas descontroles emocionais ou coisas que nos incomodam, porque é mais fácil a gente olhar. Mas para ir para essa decisão de mudar é o primeiro passo. Ou então viver naquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim e eu vou ser sempre assim. Tem gente que vive nessa síndrome de Gabriela. Não, eu sou assim mesmo. A pessoa fala o que quer para o outro, fala assim, não, é que eu sou muito autêntica, eu sou muito sincera, então às vezes as pessoas se chateiam. Será que a pessoa ela é autêntica e ela é sincera? Ou ela é dura, ela é grosseira, ela não tem medo de machucar o coração da outra? E aí ela fala assim, eu sou assim mesmo, quem gostar de mim tem que ser assim. Então é a pessoa que tomou a decisão de não mudar. Fica sempre, vai passar o resto da vida na síndrome de Gabriela. Mas nós que estamos em busca de alguma coisa, em busca de nos sentirmos melhores, de termos mais saúde espiritual, nós estamos nesse processo sempre de decisão de mudar, de querer ser uma pessoa melhor. E para isso a gente precisa de outros passos também, que é, depois de decidir mudar, decidir se conhecer e se reconhecer. Conhecer é fazer processo de análise. No dia a dia mesmo, se eu estou, por exemplo, no trânsito, tomo uma fechada de alguém e essa pessoa passa na minha frente e vai embora. E aí eu fico muito nervosa, às vezes eu me descontrolo emocionalmente. Talvez seja o momento de fazer essa análise. Por que eu estou com esse sentimento agora? Por que essa pessoa ter tido ela uma atitude desequilibrada me desequilibrou tanto assim? Às vezes eu procuro fazer essa análise porque no trânsito mesmo, porque é ponto de descontrole, eu acredito que geral, né? E aí, às vezes você pensa assim, por que essa emoção tão forte me descontrolou, me deixou com tanta raiva? E aí você pensa assim, será que não é um pouco de orgulho, de vaidade demais, que são os grandes males da humanidade? Será que é porque eu não acho que eu tenho prioridade e eu tenho que passar primeiro? Não, mas ele passou na minha frente. Não é eu que estava querendo passar primeiro, eu estava certa. Então, aí, não, é a necessidade de estar sempre certa. Isso são análises que eu mesma faço, né? Aqui exemplificando isso. Então, esse processo de se conhecer, quando a gente tem emoções descontroladas, quando a gente tem em uma determinada situação, emoções equilibradas também, porque nós não temos só desequilíbrios, nós temos potencialidades, nós temos talentos. E aí eu também me reconhecer, não para aumentar o orgulho, mas para não se perder isso. Nossa, que bom que eu consegui me manter equilibrada nessa situação. Que conquista foi essa que eu já tenho internamente que me levou a me manter equilibrada nessa situação? E aí, quando eu começo a reconhecer em mim emoções desequilibradas, conforme as coisas vão acontecendo no meu dia a dia, eu preciso reconhecer se essas emoções são desequilibradas. Porque não adianta nada eu identificar que eu sou uma pessoa ríspida com os meus colegas, eu sou uma pessoa ríspida com as pessoas que convivem comigo no meu dia a dia, e às vezes até identifico que é por isso que eu estou me tornando uma pessoa solitária, mas aí eu quero permanecer na síndrome da Gabriela, que eu sou mesmo assim e eu vou continuar sendo sempre assim. Ou eu vou reconhecer que essa emoção que eu tenho, que esse sentimento, essa atitude é desequilibrada, e aí então eu vou reconhecer isso e aí me propor a me melhorar. Né? Porque isso é como o sentimento de uma pessoa, por exemplo, quem enfrenta o problema
com o alcoolismo, que é um problema sério que a gente tem. Não adianta a gente dizer para uma pessoa que a gente está vendo que está com um processo de desequilíbrio, está estragando às vezes a sua vida, e aí a gente fala para a pessoa, você deveria se tratar porque você está passando por algum tipo de problema com álcool. Aí a pessoa fala assim, não, eu não tenho problema com o álcool. Ou então, às vezes, o jovem que faz uso do cigarro, ou então do cigarro da maconha, ele fala, não, eu não sou viciado. Assim que eu quiser, eu paro. Então, esse é o processo de não reconhecer em nós alguma coisa. E voltando nesse exemplo do alcoolismo, a gente vê que a pessoa ela só vai conseguir aceitar um tratamento e ser tratado de maneira eficaz a partir do momento que ela se reconhecer com problemas de desequilíbrio no álcool. E aí ela consegue ser tratada. Então, o processo de autoeducação em nós é esse mesmo. É a mesma coisa. Então, decisão de mudar, depois começar a fazer um processo de conhece-te a ti mesmo, né? De conhecimento das suas emoções, e depois reconhecer que tipos de desequilíbrios são esses, reconhecer que eles precisam ser melhorados para que eu possa melhorar esse estado interno e esse encontro que a gente tem com a paz, quando a gente começa a ir em busca de acalmar esses sentimentos. Porque não é a partir do momento que a gente reconhece que a gente tem um desequilíbrio, que imediatamente a gente vai conseguir já estar equilibrado novamente, né? Não é. Então, Santo Agostinho, ele fala a respeito disso, tem um texto onde ele fala que como que ele fazia o seu processo de conhecimento de si mesmo. Então, ele falava, todas as noites, quando eu me deito, que eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu passo uma revista por tudo que eu fiz durante o meu dia. Se eu magoei alguém, se eu tive somente atitudes com o outro, como eu gostaria que eles tivessem comigo. E aí está a receita, né? Será que tudo que eu fiz hoje eu gostaria que fossem atitudes que os outros também tivessem comigo? Então, ele fazia esse processo. Então, esse processo de autoeducação é justamente esse processo de busca por nos tornarmos um homem de bem. O que é o homem de bem? Quando Jesus nos disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, ele estava querendo dizer que a gente tem que ir em busca dessa perfeição relativa. Relativa porque se a gente querer em Deus, provavelmente a gente crê também que nunca seremos perfeitos como Deus, mas que a gente tem o papel aí de evoluir e ser a cada dia melhor. Então, sede vós perfeitos. O que era os sedes perfeitos que Jesus queria nos dizer? Era o viver em conformidade justamente com essas leis que estão escritas na nossa consciência e que nos fazem melhorar moralmente a cada dia. Que não é somente não praticar o mal, mas fazer aos outros tudo aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem. Simples, né? Resume tudo numa única frase, fazer aos outros o que eu gostaria que os outros me fizessem. Né? Parece simples, não é verdade? Então, bom, quais são as características desse homem de bem? Primeira coisa, o homem que está procurando se melhorar moralmente e que ele tem na sua consciência essa busca pela perfeição relativa, do sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, ele tem aí em si a fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria e na sua justiça. Então, até já teve em outros programas aqui participando com a Madalena, onde a gente discutiu isso, né? Essa questão de reconhecer, de ter fé na sabedoria divina e na justiça divina. Mas não, a gente tem uma insistência em que nós conhecemos a receita da justiça perfeita. Né? A gente sabe todos os caminhos para fazer justiça.
E geralmente a gente, se não fazem o caminho que a gente quer da justiça, que a gente considera, a gente faz justiça com as próprias mãos, né? Isso é a falta de crer numa justiça divina. Ah, mas a pessoa não pode ficar impune, né? E aí eu tiro a minha paz, eu tiro a paz daqueles que estão ao meu redor. E eu não contribuo em nada, pensando dessa forma, para a proliferação do sentimento de paz. Nada. Então, primeira coisa é ter fé essa bondade, essa consciência divina que rege esse planeta. A gente tem inúmeras demonstrações de como o nosso mundo é perfeito, tirando as nossas atitudes, tirando as nossas intervenções. A começar pelo nosso planeta íntimo, que é o nosso corpo, né? Que é um microplaneta, ele é perfeito. Quem é que faz essa máquina tão perfeita, mais perfeita que a gente conhece? Então é acreditar em uma justiça, sem confundir, como também já dissemos aqui em outras oportunidades, sem confundir justiça com vingança, né? Justiça, na etimologia da palavra, significa reequilíbrio entre as partes. Mas normalmente não é isso que a gente quer. Normalmente a gente quer vingança, porque a gente quer ver o outro sofrer, né? Ué, mas ele fez outras pessoas sofrerem, então ele tem que sofrer também. Será que é assim que eu vou conseguir chegar à paz no meu planeta, na minha cidade, por esse tipo de sentimento, né? E aí tem outros caracteres que são essenciais também nessa nossa busca, se a gente quer nos melhorar, que é sermos benevolentes, sermos indulgentes e caridosos e aprendermos a perdoar. Então vamos ver como que esses outros caracteres morais podem nos levar de encontro à paz. Então vamos começar pelo perdão. Na imagem 4, a gente tem aí uma frase que é bastante conhecida. A imagem 4, por favor, é perdoando que se é perdoado, né? Então, através, a gente tem que pensar mais assim, e que seremos julgados com a mesma severidade com que julgarmos aos outros, né? A imagem 4, por favor. Então, é perdoando que se é perdoado. Bom, primeiro, se a gente começar a pensar em perdão, a gente vai ver que esse é um dos primeiros caminhos para a paz. Primeiro, porque a gente tem que aprender a se auto-perdoar, né? Auto-perdão é indispensável, porque quem não consegue fazer o processo de perdoar a si mesmo, né, a gente não consegue perdoar ao próximo. Porque, às vezes, a gente, mesmo tentando nesse processo de autoconhecimento, de busca pela nossa autoeducação, da nossa melhoria íntima, a gente procura se melhorar, mas às vezes a gente ainda pisa na bola, né? Às vezes a gente sabe que está errado, porque tem aquela coisa, a consciência está ali nos dizendo, né, que aquilo é errado. Mas, às vezes, a gente acaba, pelo nosso livre-arbítrio, escolhendo outro caminho, e aí depois a gente se arrepende. E às vezes a gente não se perdoa. E existem diversos tipos de emoções desequilibradas em nós que têm origem nesse processo da falta do auto-perdão. Então, quando eu aprendo a me auto-perdoar, eu tenho um processo de me olhar, não com olhos de conivência com o erro. Assim como a gente vai ver que quem é indulgente, quem é benevolente, não é que concorda com o erro. Ele só começa a enxergar o erro do outro de maneira diferente. Então, quando eu tenho necessidade de aprender a me perdoar, né? Que a gente está buscando se melhorar. E aí eu penso, poxa, eu tomei aquela atitude naquele dia porque
Não, os prazeres da vida existem e a gente às vezes esquece que a vida não é feita disso e busca esses prazeres e depois se arrepende, né? Mas eu vou aprender a me controlar melhor e vou procurar realmente quais são os prazeres da alma que trazem paz para o meu coração. Ou então, poxa, naquele dia eu estava com vários problemas, eu estava com problemas no trabalho ou com problemas de desequilíbrio físico, de saúde na minha família ou em nós mesmos. E aí, quando a gente vê, acaba cometendo um erro, magoando alguma pessoa, falando algo de errado para a pessoa. E é preciso que a gente aprenda a se perdoar e ir em busca, né, de corrigir, então, essas atitudes. Agora, se eu não consigo me auto-perdoar, se eu não consigo admitir que se eu cometo um erro, que eu posso estar desequilibrado, ou que apesar de tentar acertar, eu errei, como que eu posso perdoar o meu próximo quando ele tem alguma atitude errada comigo ou com alguém que eu goste? É difícil, né? Então é preciso, por isso que amar a Deus e amar como a si próprio, amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Se eu não me amo primeiro, se eu não me respeito, se eu não me compreendo, se eu não me perdoo, é muito difícil eu expressar um sentimento que eu não tenho para o outro, se eu não expresso para mim. E às vezes essa culpa, as culpas que a gente carrega, nos levam a imensos tipos de desequilíbrios psíquicos e espirituais, né? Refletindo até no nosso corpo físico por meio de alguns tipos de doenças do corpo físico. Então, o perdoar. Mas perdoar é muito difícil, realmente, perdoar é difícil. Mas é preciso que a gente mude também esse conceito de que perdoar é esquecer, porque só esquece quem tiver algum problema mental. Se alguém teve alguma atitude errada e eu esqueço, se eu me magoei, é porque eu estou com alguma falha de memória. Aí já é problema, estou com Alzheimer, estou com algum tipo de problema que me leva a esquecer. O perdoar não é isso, porque senão a gente sempre vai ficar numa busca de algo que a gente não vai conseguir fazer, a gente não vai conseguir esquecer, a não ser que a gente tome um remédio para ter uma amnésia, né? Então a gente não vai conseguir esquecer, a gente precisa encarar o fato de outra maneira. Perdoar é não remoer o fato, não é ficar pensando o dia todo naquilo que aconteceu. E aí quando eu fico nessa coisa de pensar o dia todo e comento com o outro, nossa, você viu o que ele me fez? Né? Quando eu fico nesse tipo de atitude, e aí eu começo aí em atitudes mais desequilibradas, desejar ao outro que ele se dê mal, né? Que ele que ele sofra a mesma coisa. Então é responder na mesma moeda, a tal da justiça que não é justiça, que é vingança. Então o processo de perdoar, para que ele seja real aqui na nossa vida, no nosso estágio evolutivo, é preciso que a gente compreenda que é simplesmente, quer dizer, simplesmente, né? Não é tão simples assim, mas é só deixar de lado, de ficar remoendo aquele sentimento e não alimentar desejo de vingança pela pessoa que fez algo errado. E isso a gente coloca aqui para uma pessoa que fez uma atitude conosco, ou quando a gente olha para uma atitude de alguém que a gente está vendo que está cometendo algum erro na rua, ou que a gente vê na televisão, em algum jornal, né? Então, isso é perdoar o outro, é compreender o momento do outro, é dar ao outro o direito de ser quem ele é, né? Dar o direito ao outro de ser quem ele é, e a mim mesmo eu exijo ser a cada dia melhor, né? Eu busco ser cada dia melhor, mas ao outro eu deixo ele ser quem ele é. Então essa é a primeira atitude, é necessário aprender a perdoar.
aprender a perdoar a nós mesmos para encontrar a paz. É necessário aprender a perdoar aquelas pessoas que convivem conosco e é preciso aprender a perdoar também aqueles que não convivem conosco, né? Bom, o outro sentimento que está na imagem 5 é a benevolência, né? Então, a benevolência, amar ao próximo como a si mesmo, na imagem 5. E o que é benevolência? Amar ao próximo como a si mesmo. É a atitude do ser benevolente. A benevolência, ela se exprime na boa vontade com o outro. É ter mais boa vontade para com o próximo, né? É ter mais boa vontade para praticar o bem. O exercício da benevolência nos leva a trabalhar em favor do nosso semelhante. E aí a gente pensa assim, mas para fazer caridade, para ser benevolente, eu preciso ter dinheiro, porque senão eu não vou conseguir fazer isso. E na verdade não é necessário, essa é uma das formas, mas a verdadeira caridade não é essa. A benevolência é a compreensão de ter boa vontade com as atitudes do meu próximo. É deixar de ver só o lado negativo e passar a ver as coisas positivas que a pessoa tem. Quando a gente trabalha nesse processo de conquista, de ser uma pessoa mais benevolente, de enxergar o outro de outra maneira. Então, voltando o exemplo do trânsito, né? Então, às vezes, você vê uma pessoa te cortar no trânsito, vem, corta a fila, passa todo mundo e vai embora rápido. Então, muitas vezes, ao invés de se deixar... quando a gente começa a adquirir essa atitude de ser mais benevolente, às vezes, ao invés de vir um pensamento super negativo, fazendo assim, aquele desejo péssimo, que a pessoa, porque a gente às vezes fala assim, pode deixar, daqui a pouco ela vai encontrar o que é dela, né, aí pra frente. A gente está desejando mal para a pessoa, na verdade, né? Mas às vezes a gente pensa, nossa, será que a pessoa está indo socorrer alguém? Será que ela está passando mal e está precisando ir rápido para o hospital ou está precisando levar alguém para o hospital? Né? Não sei. A gente não sabe o que está passando com o outro. E a gente começa a ver as pessoas de forma mais bonita e de forma mais caridosa mesmo, porque a gente passa a compreender mais que as pessoas estão em momentos diferentes da sua vida. E um outro sentimento é o sentimento da indulgência. O que é? A indulgência está na imagem 6, né? É ser indulgente com as fraquezas alheias. Então, é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Isso, inclusive, todas essas mensagens estão no Evangelho. Que a gente continua não seguindo, né, no nosso dia a dia, ainda colocando aquela receita como uma coisa utópica, distante, que a gente não pode alcançar. Não. Se a gente começa de pequenas coisas no nosso dia a dia, a gente vai ver que a gente consegue alcançar isso. Então, indulgente é aquela frase que está na imagem 6. Quem estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Essa passagem, ela está no Evangelho e ela reflete um momento muito bonito da passagem, que é um momento que Jesus está no templo e ele está agachado, muito pacífico, né? Muito calmo, escrevendo alguma coisa na areia com o próprio dedo, e se aproxima uma turba de pessoas e jogam ao chão uma mulher e falam para Jesus que ela é uma mulher adúltera. Então, segundo as leis que se praticavam na época, essa mulher deveria ser apedrejada. E aí eles questionam Jesus se ele não concorda que ela deva ser apedrejada, né? E ele continua. Essa é a paz, né, que a gente tem que aprender a conquistar. Apesar da turba, do ódio que se fazia ao redor, dos sentimentos
de raiva, de rancor que se fazia ao redor dele, ele simplesmente continuava escrevendo calmamente e ele levanta os olhos e fala, então, para a turba que estava ali querendo apedrejar aquela mulher: quem estiver sem pecado pode começar atirando a primeira pedra. E volta a fazer o seu desenho na areia. Essa é a paz interna, né? Que a gente precisa buscar e conquistar. Mas esse é o sentimento da indulgência. É compreender que ninguém está livre de erros. Ah, mas eu não matei uma pessoa. Que bom, né? Que bom que a gente não matou uma pessoa. Ah, mas eu não maltratei um animal, né? Que bom que a gente já consegue ter atitudes mais positivas. Mas será que a gente só tem atitudes positivas? Ah, mas eu tenho assim umas coisinhas negativas, mas coisinha pouca, né? Por exemplo, eu vejo alguma coisa na TV e eu desejo que aquela pessoa seja linchada. Só isso, né? Atitudes assim positivas, né? Então, ninguém está livre de errar. E nesse momento, Jesus nos mostra: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ser indulgente com as fraquezas alheias. É impossível conquistar a paz, a não ser que a gente queira essa paz do mundo, que é a paz de um dia que a gente tem nas férias, ou de 5 dias nas férias, ou naquele momento que eu chego em casa e coloco uma música que eu gosto, eu falo assim: estou em paz. Mas que se o vizinho já coloca uma música diferente, pronto, acabou a paz. Se eu quero a paz duradoura, a paz verdadeira, é preciso desenvolver a indulgência. O indulgente, ele tem misericórdia com as imperfeições alheias. É olhar para o outro com olhos diferentes. Quando a gente se reconhece como seres em estado de evolução constante e que a gente não conhece, talvez, atitudes que já tivemos em outras situações, né? Em outras vidas, vamos dizer, para quem acredita nisso, que a gente está nesse processo de constante evolução, então a gente tem essa convicção de que eu posso falhar também. Então a gente vê alguém praticando uma coisa que a gente não é conivente com o erro alheio, mas a gente olha para ele e a gente não deseja mal para ele. Porque a gente compreende que cada pessoa está passando por um estágio evolutivo. E a gente se acha muito no direito de julgar o próximo, de julgar a atitude do próximo. Ah, mas eu não faria isso. Será? Será que se eu tivesse a mesma história que aquela pessoa, tivesse todas as cargas de experiência que eu tenho, negativas na vida, como ela teve, será que eu não teria a mesma atitude? Será que não? Eu sempre me lembro do filme que mostra o caso daquele sequestro do ônibus no Rio de Janeiro. Eu não me lembro se é o sequestro do ônibus, é 174, eu não me lembro o número agora. Que foi um caso que ficou muito famoso, né? Porque houve o sequestro, aquele rapaz sequestrou o ônibus e acabou que a refém foi morta e ele acabou sendo morto também. Então, quantos milhões de pessoas assistiram aquilo e vibraram negativamente por ele? Isso é a conquista da paz? Milhares de pessoas vibrarem negativamente? E aí depois, assistindo nesse filme, mostra a vida desse menino que desde o início ficou jogado entre uma casa e outra, com a família, a mãe com problemas envolvida com droga, depois vivendo em situações extremamente complicadas, depois foi viver na rua porque não suportava mais as condições ali em que vivia, aí foi viver na rua, aí se viu numa situação em que não conseguia comer, aí começou a fazer pequenos furtos.
depois estava no massacre da Candelária e se fingiu de morto ali entre todos aqueles meninos mortos para poder sobreviver. Bom, eu estou dizendo, a gente não está dizendo, ser indulgente não quer dizer, olha, tá certo, se você tem uma vida difícil, você pode ser mal, você pode praticar atitudes más. Não, não é isso. Existem diversas pessoas que têm uma vida tão difícil quanto essa e superam, e se tornam pessoas de bem, pessoas positivas. Mas ele não conseguiu. E quem sou eu para julgar? Porque se eu tivesse vivido todas aquelas situações, será que eu teria feito melhor que ele? Né? É coisa para a gente pensar sempre. E a gente não conhece as histórias das pessoas. A gente não conhece a vida das pessoas, mas a gente julga muito. Então eu vejo na internet, a cada acidente de trânsito que acontece aqui na cidade, as pessoas colocando comentários, às vezes a pessoa até perdeu a vida ali naquele acidente, as pessoas colocando assim, sabe, aquela coisa feroz que ainda está cristalizada na nossa alma e a gente se acha tão bom e tão na capacidade de julgar, aquela coisa feroz que diz, né, escreve ali um comentário, mas com certeza estava correndo muito, com certeza tinha bebido, não sei se tinha bebido, não sei se estava correndo muito, né, ele errou, mas ele perdeu a vida, às vezes até tirou a vida de uma outra pessoa que por causa de um erro dele, mas aí eu nessa fera que eu tenho adormecida aqui dentro e que eu digo que eu não tomaria atitudes, né, de matar uma outra pessoa, de cometer um grande mal para ninguém, só de olhar aquilo, mas como eu estou protegida por uma tela de computador, aí eu escrevo ali várias coisas, eu não estou pensando na dor da família que já perdeu um ente querido, independente dele ter errado ou não, né? Eu penso só no julgamento que eu estou fazendo. E nós somos muito bons para julgar. A gente continua julgando Judas até hoje, né? Até agora, nos tempos atuais, a gente ainda tem, próximo da época das festas religiosas aí, a gente não tem ainda a malhação de Judas, né? Então as pessoas vão ali, colocam todo aquele seu lado medieval, aquela sua fúria, vai malhar Judas. Isso faz mais de 2000 anos. A gente nem conhece a história realmente verdadeira. E se ele errou, quem poderia se magoar e se ofender e teria algum direito sobre essa questão seria o próprio Jesus. E Jesus, em nenhum momento, ele julgou Judas. Tanto que quando Judas não se perdoa, por isso que eu digo, o perdão a si próprio, ele é necessário, né? O perdão de si mesmo é necessário. Judas errou, não se perdoou, se desequilibrou e se suicidou. No momento que Jesus estava, nos seus momentos finais, no seu suspiro final, na cruz, ele tem uma história, né, que conta que ele chama a espiritualidade, né, os anjos, se assim a gente quiser dizer, e chama, e o que ele diz naquele seu último suspiro do corpo físico? Me tira daqui? Não. Jesus disse, corre, e socorre Judas, pois ele acabou de se suicidar. Mas nós não, nós continuamos, né, julgando. 2000 anos depois, está anos de evolução na nossa frente já corrigiu todos os desequilíbrios que precisava, já é uma pessoa, um ser evoluído na espiritualidade, mas nós continuamos julgando, atrelados. E aí a gente vê as coisas e a gente julga, a gente se acha no direito. Todo mundo que não pensa como eu tenho o direito de julgar errado. E aí eu tenho o direito também de xingar e de dizer que aquela pessoa não presta,
né? Então, eu julgo a todo mundo. O ser indulgente, ele olha a atitude errada, não concorda com o erro, mas ele pensa que é necessário ter misericórdia com as imperfeições alheias, ter solidariedade em face às limitações do próximo. Porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro, né? Se a gente se colocasse mais, a gente evitaria mais discriminações. Então, através de controlar todos esses tipos de sentimentos, é que a gente consegue encontro da paz. Por quê? Porque a gente vai ver que é muito melhor viver. A gente não se deixa envolver, assim como Jesus, que estava escrevendo no chão, não se deixou envolver pela turba que queria apedrejar a mulher adúltera. Ele não se envolveu por aquele ódio, né? Ele se manteve em paz. Nós também, quando temos fé, cremos na justiça e bondade que se faz divinamente. Pode não ser aos nossos olhos nem como a gente quer, mas que se faz. Quando nós somos mais benevolentes com o nosso próximo, começamos a ver no outro belezas e coisas positivas, não só as negativas, né? É aquele exemplo, você pega uma folha de papel e faz um pontinho preto no meio e mostra para uma pessoa. O que ela vai falar que está vendo? Um ponto preto, né? Tem uma folha inteira branca, mas ela vê o ponto preto, né? E aí, eu acho que ela tem que ser igual a mim. Não, ser mais benevolente. Quando eu sou mais indulgente, eu não me deixo envolver. Eu vejo aquela atitude errada, eu penso, nossa, que bom que não sou eu, que bom que não é comigo, mas que pena, que dor no meu coração que eu sinto de ver essas pessoas envolvidas. Né? A pessoa, seja ele o causador da violência ou que sofreu a violência, oremos por eles. Esse é um momento que a gente consegue encontrar a paz. Ah, mas com essas atitudes eu vou conseguir encontrar a paz na minha cidade, a paz no meu planeta? Vou conseguir. Hoje eu estou um pouco gripada, eu estou precisando beber uma aguinha às vezes. Vou conseguir, por quê? Quando a gente encontra essa paz, que não é a paz do mundo, que é a paz duradoura, é porque eu consegui aprender a respeitar as convicções dos outros. Eu aprendi que o trabalho de reconhecer as minhas imperfeições, o trabalho de corrigir as minhas imperfeições é um trabalho árduo. Então, eu sei que se é árduo para mim, é árduo para o meu próximo. Eu sei que eu vejo que existem pessoas muito mais benevolentes e mais indulgentes e mais caridosas, caridosa no sentido de amor ao próximo mesmo, sem envolvimento material necessariamente. E eu quero ser, mas eu ainda não sou. Então, será que se todas as pessoas, se a gente olhasse as pessoas dessa maneira, como pessoas que estão em estágios evolutivos, que precisam de educação e compreensão, será que o mundo não teria mais paz? Teria, porque nós somos uma união de pensamentos. Nós também já falamos sobre isso aqui com a Madalena diversas vezes, que nós formamos egrégoras de pensamento. Então, por que será que às vezes ondas de violência explodem em diferentes partes do país? Nós vamos formando redes de conexão de pensamento e com isso nós fazemos explodir a violência, né? Então, quando eu encontro a minha paz interna, eu sou um indivíduo. Só que esse indivíduo, que sou eu, tem um lar. E o lar é a célula-alvo da sociedade, a célula-mãe da sociedade. Então, quando eu tenho paz em mim, consequentemente, eu vou levar a paz para dentro do meu lar. E se participamos nesse processo, né, de autoeducação juntos, de respeito, porque a busca e o respeito pelo outro deve começar pelo próximo mais próximo, que é a família, né? Então, nós temos esse respeito e nós temos a paz interna. E o que forma uma cidade?
aglomerados de lares. Se eu estou em paz e levo a paz para o meu lar, e se todos os lares estiverem nesse processo de transformação em busca da paz duradoura, então eu vou ter uma cidade em paz, cheia de lares em paz. E o que faz um país? Né? Um país é feito de várias cidades, de vários lares. Então, a paz, ela vem pela transmissão do pensamento benevolente, de amor ao próximo. Porque, da mesma forma, quando eu vejo alguma coisa e eu penso negativamente, eu estou contribuindo para a nuvem de pensamentos de violência. Aquele que está naquela conexão, passa por aquela nuvem, também fica naquela rede de conexão de maus sentimentos. Ele, às vezes, já pratica, leva um ato adiante. E aí, assim, a gente continua esperando que a paz venha até nós e que nós não fazemos nenhum movimento em busca da paz. Então, é necessário que a gente repense esse nosso processo de autoeducação dos nossos sentimentos, passando, assim, nos analisar melhor, e quando a gente se conhece, e aí se compreende, a gente também passa a compreender melhor o próximo. Com isso, nós vamos formando aglomerações de paz. E só assim, através da paz que cada um de nós temos, é que nós vamos conseguir encontrar a paz no mundo. E aí sim, a paz duradoura. Não aquela paz do mundo, a paz que Jesus veio nos deixar. Bem, é isso, eu espero que a gente consiga fazer então diversas reflexões no nosso dia a dia, nas situações que acontecem no nosso dia a dia, no nosso país, nesse momento dividido por essas opiniões diferentes de raiva e de ódio, e que nós possamos assim nos deixarmos envolver mais pelo amor e não pela violência, né? Então, que nós possamos refletir sobre isso e trazer essa mensagem para dentro do nosso coração, buscando nos modificar. Então, nosso programa vai ficando por aqui. Mais uma vez, agradecendo essa oportunidade e que nós tenhamos aí uma semana de muita paz e bem. Relembrando que o programa Sintonizando Saúde, ele vai ao ar, ao vivo, pela TV Vila Imperial, canal 19, todas as sextas-feiras, às 13 horas. E tem reprises oficiais, segundas às 15 horas e quartas às 17 horas. E também, posteriormente, a Madalena vai disponibilizar, como sempre, no seu canal do YouTube. Então, o que eu desejo para todos é paz e bem, e uma semana, final de semana aí de muita tranquilidade e reflexão. É isso. Obrigada e boa tarde. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.